Bom, para quem não sabe, durante um tempo eu trabalhei com artes e comunicação em igrejas evangélicas e protestantes. Foi durante esse tempo que eu percebi certo preconceito e desinformação sobre a arte dentro dessas instituições religiosas. É claro que não são todas, isso varia muito, porque existem, todo mundo sabe disso, existem milhares de subcategorias e cada uma vê a arte de uma forma diferente. Desde então, eu sempre procurei entender, com muito respeito, é claro, a questão desse afastamento da arte e da religião. Talvez no que diz respeito ao protestantismo no Brasil, posso dizer que esse afastamento partiu dos mais conservadores e fundamentalistas que, por discordarem de questões ideológicas, não só se distanciaram da arte, como também de outras vertentes culturais e sociológicas, resultando numa baita variação litúrgica. Ou seja, dentro das ondas da reforma e do avivalismo, existem igrejas de tudo quanto é tipo, e eu repito, eu posso afirmar, cada uma vê a arte de um jeito. É claro que a arte, ao passar dos anos, por ter essa força de debate, foi usada sim como símbolo de algumas militâncias políticas, ou melhor, não a arte propriamente dita, mas pessoas envolvidas com a arte. E isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. E é até curioso, porque muitos alunos me perguntam por que a maioria dos artistas são de esquerda. E essa é uma pergunta que vem a calhar aqui neste vídeo. O que eu posso dizer, galera, é que há uma grande influência do romantismo, né? Por que o romantismo? O romantismo foi um movimento do século XVIII que floresceu na Europa e era uma forma de resistência intelectual contra a sociedade capitalista moderna. Ou seja, o romantismo foi um tipo de esquerda da época e muitos artistas migraram para esse movimento, que era um movimento artístico por excelência, procurando usufruir de certa liberdade, sei lá, já que na época a liberdade e a religião não falavam a mesma língua. Agora, há quem diga que o romantismo, por ser um movimento não só artístico, mas também político e filosófico, voltado a críticas diretas à comunidade burguesa, foi uma das inspirações de Marx, né? Olha que eu já vi gente chamando Marx de romântico, né? E até o próprio Nietzsche de romântico, mas eu creio que esse é outro assunto e é preciso um estudo muito mais aprofundado sobre isso. Mas é certo que Marx e Engels, sim, citam alguns escritores românticos no próprio Manifesto Comunista. Agora, o marxismo é uma coisa e o romantismo é outra, tá, gente? A esquerda hoje, o marxismo veio existir tempos depois, no século XIX, ok? Eu não pretendo fazer anacronismos aqui, mas se eu fizer, me perdoem, faço isso para que talvez possamos entender sobre o assunto em questão. Mas é certo que no Brasil a arte sempre esteve bastante ligada ao Estado. A arte, felizmente ou infelizmente, sempre dependeu muito do Estado. Estou falando em termos de Brasil, né? A arte sempre dependeu muito de leis de incentivo, por isso talvez a arte nacional esteja tão ligada à esquerda. É quase que impossível pensar a arte no Brasil dentro de um sistema globalizado, capitalista ou liberal. Uma outra questão é que a arte, principalmente contemporânea, sempre esteve voltada a algum tipo de revolução, simplesmente para causar impacto nas pessoas. Fato é que o conceito da arte não se adequa facilmente ao conservadorismo, a algum tipo de fundamentalismo. A arte sempre está fora da caixa, fora da curva. Talvez este mau conservadorismo seja também um dos fatores primordiais para esse afastamento, né? Embora eu particularmente acho que
não dê para falar sobre arte sem citar movimentos extremamente religiosos na história da arte, como, por exemplo, o barroquismo, o goticismo e o próprio modernismo. Aliás, até mesmo dentro de uma instituição confessional religiosa, não dá para se dar uma aula de história da religião sem exemplificar esses movimentos. Assim, é bom ressaltar que na história do pensamento temos vários exemplos sobre a arte caminhando junto à religião. Haviam certos fatores que atribuíam a beleza a algo divino, ou melhor, a Deus. Autores importantíssimos como Agostinho de Hipona, literalmente reverenciado no protestantismo, e o próprio Tomás de Aquino, reverenciado na Igreja Católica, eles tinham esse pensamento. E é assim que eu tento provar o quanto a arte é presente na vida cristã, usando a arte num papel transcendente ao homem. Para você ter ideia, Plotino, 204 depois de Cristo, por exemplo, os escritos de Plotino inspiraram metafísicos, místicos, pagãos, islâmicos, judaicos, cristãos, gnósticos, toda essa galera. Foi esse cara que deu à arte uma importância metafísica e espiritual. A influência de Plotino foi tão forte, galera, que em meio às implosões de interesses intelectuais pela arte, a intensidade dos seus conceitos ofuscaram o racionalismo, trazendo as tradições platônicas à tona, junto com a arte, refletindo dentro da teologia. Vale lembrar também sobre alguns conceitos elevados de Dionísio, no século V depois de Cristo, e a própria Suma Teológica, né, de Tomás de Aquino. Então, a arte sempre esteve envolvida em assuntos como Deus, perfeição, a verdade e o bem. A grosso modo, a arte é a suma perfeição, e a perfeição é Deus. Então, quando falamos sobre a Igreja Católica, e é bom destacar isso, principalmente nas artes plásticas, sim, a meu ver, a Igreja Católica ainda está bastante ligada à arte. Não só na ornamentação das suas igrejas, mas também pela história da beleza, né, do belo, que está intrinsecamente em sua filosofia estética. Por outro lado, é claro que a Reforma Protestante, em 1517, que também é um outro assunto abordado lá no meu canal, FGN Teologia, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, aboliu tudo aquilo que, de certa forma, envolvia algum tipo de manifestação ou sentimento humano. Os reformadores protestantes viam a arte aguçando algum tipo de sentimento idólatra. As imagens eram ligadas à idolatria, e como são até hoje, né? Os protestantes, eles veem as imagens neste conceito. Só o que se vê hoje em templos protestantes é uma cruz vazia no máximo. Igrejas evangélicas não usam nada, né? Infelizmente, os protestantes se distanciaram também, né, do teatro e da dança, alegando um tipo de sensualização. Agora, vocês repararam que eu estou sempre separando igrejas protestantes e igrejas evangélicas, tá? Porque são coisas diferentes. Igreja protestante é uma coisa e igreja evangélica é outra, tá, gente? Esse é um assunto bastante complicado, por isso eu falei anteriormente das subcategorias que alguns chamam de ondas, que cada instituição vê a arte de maneira diferente. As igrejas evangélicas, os movimentos pentecostais e neopentecostais, por exemplo, no que diz respeito à música, estão um pouco mais avançados em relação à arte. Eu conheço muitos movimentos teatrais também, evangélicos, e de danças bem legais, e até mesmo de pintura, grafite. Aliás, eu sempre consegui trabalhar melhor as questões da arte em igrejas evangélicas, principalmente as que aderiram ao movimento gospel. Porém, é preciso ressaltar a liturgia das igrejas protestantes. De fato, são bem mais organizadas em seus sacramentos, ou seja, oração,
cerimônia, os objetos de culto, há bem mais organização e esforço, principalmente quando os seus líderes resolvem seguir à risca o calendário litúrgico, dando ênfase às datas especiais. Uma coisa que também se repete na Igreja Católica, né? Também tem a organização dos corais, o carinho com os músicos são evidentes. São coisas que realmente chamam a atenção nas igrejas protestantes. E numa perspectiva estética, existem ali manifestações artísticas claras e lindas, até porque todos nós sabemos do carinho de Lutero com a arte, né? João Calvino, totalmente referenciado nas igrejas reformadas, com o conceito de ethos da música, né? Conceito primordial para o entendimento do pensamento musical na antiguidade. Calvino atribuiu a música a algo espiritual. Ele dizia que a música pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. Por isso Calvino tinha tanto apreço com a música e criou ali os saltérios, né? Daí também tem a influência de Bach, que se não fosse ele, eu acho que a música não teria sentido. Bom, você é um artista cristão? Como a sua liderança vê a arte? Escreve aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, gente. Só peço a vocês que se inscrevam no canal, né? Deem aquele like, ajuda a gente, tá? E um abraço, tchau!